Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um conceito bastante importante, que são os conceitos em genética. Para ser mais específico, hoje nós vamos nada mais que conhecer os constituintes básicos da célula e a função desempenhada por eles, destacando o núcleo como a sede do controle das funções celulares e da transmissão de características genéticas. E assim então, nós vamos então fazer um estudo mais aprofundado sobre as células, né? Destacando aí então os constituintes básicos, a membrana, o citoplasma e o núcleo, ok? Muito bem, pessoal. Nós temos que o núcleo celular, ele é nada mais que composto por envelope nuclear, nucleoplasma, nucleolo e o material genético, tá? O núcleo, ele nada mais que representa aí, pessoal, a estrutura celular na qual a maior parte do material genético está armazenada, ou seja, é aonde nós temos aí então o que? O material genético, ou seja, o DNA. O núcleo, ele é um local onde está armazenado aí, então, o material genético, ok? Então, vamos discutir sobre aqui os componentes do núcleo celular. Vejamos então aqui, ó. Nós temos que o material genético contém instruções que comandam atividades da célula e, consequentemente, aonde? Do organismo, tá? Nas células eucariontes, o material genético está armazenado no núcleo, tá? E aí, então, esse núcleo é formado por envelope nuclear, nucleoplasma e nucleolo, além do material genético. O que seria, então, pessoal, o envelope nuclear? Também chamado de carioteca, tá? Ou podemos chamar também de envoltório nuclear. Ele vai representar o quê? Ele vai ser o responsável, ele é constituído por duas membranas e separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Ele possui poros que permitem a troca de substâncias entre o núcleo, tá? Desculpa, entre o núcleo e o citoplasma. Então nós temos aqui que o envelope nuclear, que é a carioteca, ou podemos chamar de envoltório nuclear, tá? Ele é nada mais que compõe, tá? Constitui aí duas membranas, responsável por separar aí o citoplasma do núcleo, ok? E aí, então, ele faz o quê? A troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Ótimo! Já o nucleoplasma, pessoal, ele vai, então, ser uma solução aquosa que contém o quê? Proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo realize suas funções. O nucleolo é uma estrutura esférica, sem membrana, constituída por proteínas e o que mais? RNA. Que no caso, nada mais é que uma molécula que será apresentada mais à frente, onde nós vamos então falar sobre o material genético, vamos falar do cromossomo mais específico, ok? O nucleolo é a região onde se formam o quê? Os ribossomos, tá? Então, no nucleolo, nós temos o quê? A presença dos ribossomos, ok? E já o material genético, aí, é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismos, tá? No núcleo, o material genético está associado ao quê?
as proteínas. Vejamos aqui, pessoal, por exemplo, aqui temos uma figura onde então podemos nos embasar, tá? Temos aqui então uma célula eucarionte, certo? E aqui então no centro, o que que nós temos? Nós temos aqui a região onde está então localizada o quê? O núcleo celular, tá? Então, o núcleo celular, ele é revestido aqui, então, pessoal, por um envelope. Podemos ver, então, essa região aqui, ó, externa. Nada mais é que o envelope nuclear, tá ok? Ele é responsável por fazer as trocas, né, de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Temos aqui, ó, podemos ver aqui, pequenos furos, tá? Esféricos, ao redor da membrana do envelope nuclear, chamado de quê? De poro, tá? Temos aqui, internamente aqui, onde nós temos o núcleo, aqui, pessoal, o nucleoplasma. Então, essa região aqui, ó, como se fosse uma região onde estivesse localizado o quê? Aqui, o nucleolo. Então, essa região aqui se chama o quê? O nucleoplasma, que é uma solução aquosa, como já foi dita, né? Que contém o quê? Proteínas e outras substâncias. Nós temos aqui ao centro o quê? O nucleolo, tá? Temos aqui então o quê? No centro uma esfera que é o nucleolo, certinho? Muito bem, pessoal. Dando continuidade, vamos então agora falar mais, aprofundar mais o assunto. Vamos então falar sobre o material genético. O que é o material genético? Já foi dito. O material genético nada mais é que o quê? O DNA dos seres vivos, tá? Nós temos que o material genético é o DNA dos seres vivos. E nós temos então aqui que o DNA, ele tem um nome. Qual é o seu nome? É o ácido desoxirribonucleico, tá? Então, ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que contém o quê? As informações genéticas hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração, ok? E que estão o quê? Relacionadas à manifestação das características individuais de cada ser vivo. Tá? Responsável aí então por definir o que? As características individuais de cada um, ok? Nós temos que é o DNA que contém o que? As informações para a produção das proteínas do organismo. Essas proteínas nada mais são que moléculas que determinam a estrutura das células e controlam as suas atividades. Muito bem. Nós temos aqui que a molécula de DNA, ela é constituída de diversas subunidades. Quais seriam então aí essas subunidades? Nós temos que essas subunidades são chamadas então de quê? De nucleotídeos. São chamadas de nucleotídeos, ok? Cada nucleotídeo de DNA é formado por um açúcar, tá? Que é o desoxirribose, tá? Que é um açúcar. Por um grupo fosfato e por bases o quê? Nitrogenadas. E quais são elas? Adenina, guanina, citosina, timina, ok? Então nós temos aqui que esses são então o quê? Os nucleotídeos que compõem o DNA, ok? Cada nucleotídeo terá aí então o quê? Uma informação, uma característica que será definida. Então aqui, esses componentes são arranjados. Como? Vocês estão vendo aqui, pessoal, um desenho bem aqui, ó, uma figura aqui, ó. Nós temos aqui uma molécula, tá? De DNA, ok? E essa molécula, ela possui então o quê?
essas fileirinhas aqui, ó, essas fileirinhas, tá? Isso aqui nada mais são que os nucleotídeos, tá? Onde nós temos aí a presença desses nucleotídeos que então compõem aí as informações genéticas do material genético, ok? Certinho? Muito bem, olha só, esses componentes são arranjados em duas cadeias que se apresentam em um formato o quê? Helicoidal. Podemos ver aqui pela própria figura aqui, por esse desenho. E aqui, ó, para ser mais específico, nós temos aqui então o DNA com uma estrutura o quê? Helicoidal, ou seja, de dupla hélice. E aqui, ó, cada um desses componentes aqui, ó, dessas bases nitrogenadas, nós temos o nome. Olha só aqui, guanina, timina, citosina, adenina. E aqui então eles estão distribuídos dentro dessa cadeia, dessa cadeia helicoidal, ou seja, dessa dupla hélice. Certinho? Nós temos aqui então que as duas cadeias são mantidas unidas por ligações químicas entre as bases nitrogenadas, nas quais a base adenina forma par com a base o quê? Timina, enquanto a base citosina forma par com a base guanina. Toda informação genética do organismo encontra-se o quê? Codificada na sequência dessas 4 bases. O que foi dito aqui, pessoal, é o seguinte. Vejamos aqui, ó. Vejamos aqui. Nós temos aqui que o material genético, ele é composto por pares. Não é isso? Por pares. Muito bem. Se eu tenho aqui, então, vamos colocar aqui uma fileira, tá? Uma fileira que compõe, então, aqui o que? O material genético. E aqui a outra fileira formando o seu par, ok? Se aqui eu tenho aqui, então, uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui, ela vai ser, então, aqui a adenina. Adenina, tá? Adenina. Que então recebe aqui o símbolo A. A adenina, ela forma par com quem? Hein, gente? Como foi dito aqui então? A adenina forma par com a timina. Então aqui, ó, do outro lado, na base nucleotídica, temos aqui então que a timina, tá? Onde temos então o seu símbolo, o quê? T, ok? Muito bem. Agora, podemos ter outras bases, como por exemplo o quê? Uma outra base aqui, ó, a citosina. Citosina. A citosina, ela faz par, então tem um símbolo C, tá? Ela fará par aqui com a guanina. Guanina, tá? Guanina. A adenina, ela não fará par com a guanina e nem com a citosina. A adenina sempre fará par com a timina. A citosina sempre fará par com a guanina, ok? Então nós temos que possui bases nitrogenadas que formam pares específicos com outras bases nucleotídicas, ok? E assim então nós temos a composição aqui então do material genético, ok? Muito bem. Dando início, ou dando continuidade então aqui ao nosso assunto, vejamos então aqui, ó. Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para o quê? Para a codificação de uma molécula de RNA, que nós temos que na sua maioria
tá? Orientará o quê? A produção de uma proteína, ok? Essas regiões codificantes são chamadas de genes. São chamadas de genes, tá? Então, essas regiões codificantes são denominadas de genes, ok? Então, aqui, o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia única, ok, pessoal? Também formada por nucleotídeos, ok? E quais são os nucleotídeos que constituem o RNA, o ácido ribonucleico? Adenina, guanina, citosina ou o que? Uracila. No lugar agora aqui então, podemos ver lá no DNA, pessoal, no DNA, olha só. O DNA, ele é composto por adenina, guanina, citosina ou timina. Já o RNA muda no último. Nós temos que o RNA é formado por adenina, guanina, citosina ou o que? Uracila. Então a uracila, ela entra no lugar de quem? Da timina. E aí, então, como que seria a composição aqui, pessoal, para a formação do RNA? Então, por exemplo, olha só aqui, voltando aqui ao nosso desenho. Se nós temos aqui, então, aqui, ó, a citosina, tá? Citosina, símbolo C, no RNA aqui, ele não vai fazer par com a guanina, ok? Então aqui, ó, não vai fazer par com a guanina, vai fazer par com quem? Com a uracila, ok? Com a uracila, certinho? Ok, pessoal? Muito bem. Certinho. Dando então aqui, pessoal, a continuidade. Vamos então chegar ao ponto final de hoje da nossa videoaula. Muito bem. Nós temos aqui que os genes podem então apresentar diferenciações na célula, tá? Podem apresentar o quê? Diferenciações. Muito bem. Todas as células de um organismo pluricelular se originam de uma única célula. Que célula é essa? O zigoto, tá? E por isso, então, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo. Elas são as mesmas. No entanto, nós temos que, em muitos organismos, existem diferentes tipos de células, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, pessoal, o seguinte questionamento. Vejamos aqui então, ó. Então, como células com o mesmo material genético são diferentes entre si? Como? Como que isso é possível? Tá? Vejamos aqui, ó, a resposta. Com o desenvolvimento acontecem divisões celulares. Essas divisões celulares aqui, então, formarão o quê? Novas células, promovendo o crescimento do quê? Do embrião e a formação de diferentes órgãos e tecidos. Esse processo aí, então, pessoal, recebe um nome. É denominado por diferenciação o quê? Celular. Ou podemos chamar de especialização, tá bom? Nós temos que, apesar de todas as células desse organismo terem o mesmo material genético, em cada tipo celular, apenas uma parte dos genes estão ativas, tá? O que define então aí, podemos dizer, tá? Aí a sua o quê?
especialização, ou seja, a sua diferenciação celular. Ok? Por isso, então, temos que, por esse motivo, uma célula do pâncreas produz o quê? O hormônio insulina e não o pigmento melanina. Por exemplo, que é produzido o quê? Nas células da epiderme e confere o quê? Nós temos que a melanina, ela vai ser responsável por dar a cor da pele. Certinho? Ok, pessoal? Então, nós temos hoje aí, tá? Para então entendermos hoje sobre o núcleo celular, entender um pouco sobre a célula, tá? Nuclear, tá? E então algumas definições importantíssimas. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos então, pessoal, falar sobre os cromossomos eucariontes, tá? Então, vamos falar mais específico sobre os cromossomos e vamos ver detalhes importantes sobre isso, ok? Então, pessoal, um imenso abraço, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula.